Olá, vai fazer o CNU, o Concurso Público Nacional Unificado do Governo Federal? Se você vai fazer a prova do CNU, o seu lugar é aqui comigo, professora Madalena Quátio. Eu já quero começar pedindo para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Bom, a temática que nós vamos abordar hoje é uma temática referente ao bloco 5 da prova do CNU, tá? Então, se você vai fazer qualquer um dos eixos do bloco 5, o seu lugar é aqui comigo. Gente, tem material aula? Tem material, tá? O material fica aqui na descrição do vídeo e também lá no canal do Telegram, professora Madalena Quátio, que eu sempre coloco com antecedência. E outra coisa, eu também deixo o material aqui na descrição, né? O link aqui nos comentários, tá certo? Então vamos lá. Olha, o bloco 5 é o bloco da educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. E o tema que nós vamos abordar, diversidade e inclusão na sociedade, está na parte dos conhecimentos gerais de todos os eixos do bloco 5. E aí nós vamos começar com a primeira questão, com a questão de número 1. E nessa questão eu quero que você tenha bastante atenção, porque nós vamos trabalhar um conceito, que é o conceito de interseccionalidade, que eu acredito que vai estar presente na prova de vocês, tá? Porque esteve aqui, ó, na prova que a Sesgran Rio elaborou para o IPEA, tá bom? Inclusive, eu acho que pode ser uma temática de redação, tá certo? Pega o material e vem para a aula, gente! Vamos lá? Deixa eu limpar aqui e vamos nessa. 1. O feminismo dos anos 80 se centra no tema da diversidade entre as mulheres. Esse feminismo se caracteriza por criticar o uso monolítico da categoria mulher e se centra nas implicações práticas e teóricas da diversidade de situações em que vivem as mulheres. Essa diversidade afeta as variáveis que interatuam com a de gênero. Que variáveis? Tais como país, etnia, preferência sexual. A interseccionalidade, vou grifar aqui, que eu quero que vocês prestem atenção a esse conceito. A interseccionalidade aludida no trecho acima caracteriza, letra A chamada primeira onda do feminismo, com reivindicações como direito ao trabalho, ao voto e à ocupação de cargos públicos. Não, gente. A interseccionalidade aludida aqui nesse item, aqui no texto da questão número 1, não faz referência à primeira onda do feminismo. Letra B. A dita segunda onda do feminismo, com a ideia central de que a condição feminina é cultural e não natural. A interseccionalidade que está presente aqui no texto da questão número 1 também não faz referência à segunda onda do feminismo. Deixa eu apagar aqui. Letra C. Letra C. A referida terceira onda do feminismo, que busca abranger um olhar multicultural para os vários modos de pertencer à condição feminina. Sim, essa é a letra certa. Mas eu disse para vocês que eu quero que vocês prestem atenção ao conceito de interseccionalidade que está presente aqui no texto da questão de número 1. O que é interseccionalidade, professora? Então, o termo interseccionalidade ele é usado para fazer referência às formas como os diferentes marcadores sociais. Que marcadores sociais? Gênero é um marcador social, raça, classe, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia, faixa etária, tudo isso são
marcadores sociais. Então, o termo interseccionalidade, ele é usado para fazer referência às formas como esses diferentes marcadores sociais, entre outros, interagem entre si. Ou seja, como esses marcadores sociais, gênero, raça, classe social, faixa etária, são interrelacionados, como eles moldam-se mutuamente, influenciando quem somos, influenciando a forma como experimentamos a vida em sociedade. Exemplo, não dá para discutir gênero e raça sem considerar, por exemplo, outros marcadores sociais, como classe social, capacitismo, homofobia. Uma coisa que eu quero que vocês entendam para a prova: não há hierarquias de opressão. Então, resumidamente, a interseccionalidade é uma forma de entender a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas. Então, voltemos à nossa questão de número 1, voltemos aqui à letra C. Então, para resolver essa questão aqui, o que eu quero que vocês... o que vocês precisam saber? O conceito de interseccionalidade, que de forma simples é a interseção de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão, dominação e discriminação. Olha aqui o texto. O texto diz, a diversidade de situações em que vivem as mulheres. E a alternativa C vai falar aqui, da terceira onda do feminismo. Aqui, tem um olhar multicultural para os vários modos de se pertencer à condição feminina. Então, esse texto aqui, ele alude ao feminismo interseccional, que na sua gênese, que na sua origem, é uma oposição ao feminismo branco. E ele se baseia na premissa da intersecção de outros fatores à opressão de gênero, que vai gerar o quê? Violências específicas. E tudo isso deve ser considerado na formulação de reivindicações. Então, logo, nós temos aqui como exemplo de feminismos interseccionais o feminismo indígena, o feminismo lésbico, o transfeminismo. Então, não dá para falar apenas do feminismo branco. Bom, vamos continuar aqui a questão de número 1 para a gente terminar. Letra D. O texto faz referência ao momento de falência da militância feminista que perde importância, relevância nas dinâmicas políticas contemporâneas. Muito pelo contrário, né? Falamos aqui, o texto fala de avanços e não, como diz a letra D, de falência da militância feminista. Deus me livre, né, gente? Bom, vamos lá. Ai, gente, meu cabelo. Vamos lá. Questão de número 2. No Brasil, outra questão aqui da Sanskrit Gran Rio. No Brasil, ainda é muito desafiador elaborar, implantar e cumprir as políticas públicas inclusivas para a educação. Uma política nacional para a inclusão deve considerar, letra A, a dignidade humana, sem que haja segregação ou distinção entre as crianças e os jovens e adultos nas escolas. E aí, a letra A está certa? A letra A está certa, gente, é isso mesmo. No Brasil ainda é um desafio, né, se elaborar, implantar e cumprir efetivamente as políticas públicas para a educação, as políticas inclusivas para a educação. E uma política nacional para a inclusão tem que levar em conta o quê? A dignidade humana.
E não pode realmente, como diz a letra A, haver segregação ou distinção entre crianças, jovens e adultos nas escolas. Vamos ver por que não é a letra B. A Política Nacional para a Inclusão. A Política Nacional para a Inclusão deve considerar a diferença existente entre as pessoas para enaltecer a homogeneização de atitudes. Gente, o que tem que ser enaltecido é a diversidade, é a heterogeneidade e não a homogeneização. Letra C. Uma política nacional para a inclusão deve considerar a diversidade cultural como um conteúdo acessório do currículo que deve ser ensinado e perpetuado nas escolas. Gente, diversidade cultural não é um conteúdo acessório do currículo. É um tema que tem que estar presente em todo o currículo escolar. Letra D. Uma política nacional para a inclusão deve considerar a padronização das ações dos sujeitos afetos pelo processo educacional? Não, gente. A Política Nacional para a Inclusão não tem que considerar a padronização, muito pelo contrário, tem que considerar a diversidade. E vamos ver por que também não é a letra E. Deve considerar a experiência humana como fator inibidor das potências capazes de ser reveladas no cotidiano escolar. A experiência humana não é um fator inibidor das potências, muito pelo contrário. A experiência humana ela tem que ser valorizada e enaltecida dentro do espaço escolar. Questão de número 3, vamos lá. Diversidade cultural e étnica são conceitos sociológicos que vêm obtendo importância destacada desde o reconhecimento da multilateralidade que as variadas culturas e etnias apresentam e representam no contexto da civilidade e do entendimento global. A ideia da existência de culturas superiores ou mais modernas foi substituída pela ideia de simultaneidade, significância e hibridização. Esta postura possibilitou que a afirmação cultural de grupos, comunidades e tribos pudessem desenvolver suas próprias identidades culturais. Sobre os estudos realizados entre diversidade, identidade cultural e étnica, assinale a alternativa incorreta. Então, presta atenção, que a gente vai marcar a incorreta. Vamos ver a letra A. Stuart Hall afirma que a identidade cultural não é uma característica inata, mas é um construto, uma construção resultante das relações sociais, culturais e históricas. Ele argumentou que deve ser analisada tanto em termos individuais quanto coletivos e deve ser considerada como uma condição historicamente determinada. Bom, esse item está certo, a gente não marca, tá? A identidade cultural não é uma característica inata, mas ela é fruto, ela é uma construção resultante das nossas relações sociais, históricas e culturais, tá? E aí o Stuart Hall, ele argumenta, como diz a letra A, que a diversidade cultural ela deve ser analisada tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Então a gente não marca a letra A. Vamos ver a letra B. Raba, não sei se é assim que pronuncia, sugere que as identidades culturais são híbridas, construídas a partir de elementos de diferentes culturas e tradições. Ele enfatizou a importância de reconhecer
e valorizar a diversidade cultural e étnica, e desafiou noções reducionistas e estereotipadas. Bom, você não precisa conhecer o pensamento, né, de todos esses teóricos, mas o conceito em si. Então vamos lá. As identidades, deixa eu apagar aqui. As identidades culturais são híbridas? São híbridas. As identidades culturais são construídas a partir de elementos de diferentes culturas e tradições? Sim. E por último, é necessário se reconhecer e valorizar a diversidade cultural e étnica? Também. A gente não marca a letra B, porque a gente tem que marcar a incorreta. Então vamos ver a letra C. Glória Anzaldúa reitera que a identidade cultural é frequentemente moldada por fatores de poder, quais raça, gênero e sexualidade. Ela enfatiza a importância de desafiar esses sistemas de poder e construir identidades culturais que sejam inclusivas e empoderadas. Então vamos lá, gente. Identidade cultural, pergunto para vocês, é frequentemente moldadas por fatores de poder? Que fator? Raça, gênero, sexualidade? Tudo isso vai influenciar na nossa identidade cultural, esses fatores aqui, raça, gênero, sexualidade, tudo isso vai influenciar na nossa identidade cultural. Nós somos fruto dessa construção identitária, né? E aí o item termina dizendo que a Glória enfatiza a importância de desafiar todos esses sistemas de poder. Todos esses sistemas de poder têm que ser desafiados? Têm que ser desafiados. Para quê? Para se construir identidades culturais que sejam inclusivas e empoderadas. Então, sobrou aqui, gente, que a gente vai marcar como incorreta a letra D. Então, vamos ver por que ela é a incorreta. Edward Said argumenta que a identidade cultural é frequentemente construída a partir de estereótipos e representações negativas de outras culturas. Ele enfatiza a irrelevância de desafiar essas representações, pois as eventuais pontes que possam ser construídas entre diferentes culturas e tradições desfazem-se ante a homogeneização cultural. E aí, gente, essa é a questão que está incorreta. E por que ela está incorreta? Me diga aí, você anotou no seu material por que ela está incorreta? Na realidade, este rapaz aí, o Edward Said, o item está dizendo que ele enfatiza a irrelevância de desafiar essas representações negativas de outras culturas. Não, gente. Ele enfatiza o quê? A importância. Ele enfatiza a importância de desafiar essas representações e promover uma compreensão mais completa e respeitosa das diferentes culturas. Então, esse item está errado porque está dizendo que ele enfatiza a irrelevância, que ele enfatiza a desimportância de desafiar essas representações. Muito pelo contrário, ele enfatiza a importância de desafiar essas representações. Bom, com base nas interpretações clássicas do Brasil desenvolvidas por Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, julgue o item que se segue. 4.
os diferentes grupos sociais constituídos por portugueses, africanos e indígenas contribuíram de forma igualitária para a formação do Brasil. E aí, item 4, para você, o item está certo ou está errado? Opa, o item está errado. É uma questão aqui do Sebrasp, que está dizendo que os diferentes grupos sociais constituídos por portugueses, africanos e indígenas contribuíram de forma igualitária. Não foi uma contribuição igualitária. Só para lembrar, rapidex para vocês, que os portugueses se utilizaram de uma mão de obra escravizada. Questão de número 5, a questão da Sesgran-Rio. Segundo a Declaração de Salamanca, o princípio que orienta esta estrutura é o de que escolas deveriam acomodar todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados. A citação acima refere-se à ideia de A. Ensino fundamental, B. Educação de jovens e adultos, EJA, letra C. Educação popular, letra D. Educação inclusiva e letra E. Educação básica. E aí, gente, o que está escrito aqui nesse trecho da Declaração de Salamanca se refere à ideia de que esta questão da Sesgran-Rio do ano de 2023 é muito fácil, né? Se refere à educação inclusiva. Professor, e o que é essa Declaração de Salamanca? A Declaração de Salamanca foi um documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, que ocorreu lá em Salamanca, na Espanha, no ano de 1994. E essa conferência, ela tinha o objetivo de oferecer linhas gerais, diretrizes básicas para quê? Para se formular e para se reformar as políticas e os sistemas educacionais de acordo com o quê? Com o movimento de inclusão social. Então, a Declaração de Salamanca ampliou o conceito de necessidades educacionais especiais. Ampliou o conceito de necessidades educacionais especiais. Então, assim, a ideia de necessidades educacionais especiais passou a incluir, além das crianças com deficiências, aquelas que estejam experimentando dificuldades temporárias ou permanentes na escola, incluindo todas as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a escola, seja qual for o motivo. Olha aqui, ó, gente. Deixa eu colocar aqui, ó. Segundo a Declaração de Salamanca, a escola, ela tem que acomodar todas as crianças, independentemente do quê? Das condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir, as escolas devem incluir o quê? Crianças deficientes e superdotadas. Incluir quem mais? Crianças de rua, as crianças que trabalham, as crianças de origem remota, as crianças nômades, as crianças pertencentes às diversas minorias linguísticas, étnicas, culturais, as crianças dos grupos marginalizados. Ou seja, de acordo com a Declaração de Salamanca, o conceito de necessidades educacionais especiais é um conceito que passou a ser ampliado para se incluir todas as crianças que não estejam
conseguindo se beneficiar com a escola, independentemente do motivo. Questão de número 6, uma questão aqui também da Sesgran Rio. A perspectiva da educação inclusiva traz como premissa a prevalência de um único sistema educativo para todos, ou seja, a inclusão de a todo e qualquer tipo de deficiência ou alta habilidade na escola de educação especial. Não é? Não vou falar o certo para não dar resposta. B. Todas as crianças com deficiências mentais e físicas na escola de educação especial. Também não. C. Todas as crianças com deficiências ou necessidades educativas especiais na escola regular. E aí, gente, é essa letra que está certa. Então, só para lembrar aqui, ó, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá no artigo 4º, vai dizer que é dever do Estado o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E esse atendimento ele tem que ser transversal a todos os níveis, educação básica, educação superior, a todas as etapas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, a todas as modalidades, na EJA, na educação do campo, na educação indígena, na educação quilombola, na EAD, enfim, preferencialmente onde? Na rede regular de ensino, conforme está aqui, ó, na escola regular. Vamos ver por que não é a letra D. Crianças surdas e cegas na escola de educação especial, não, que a gente já viu certo. E vamos ver por que não é a letra E. Crianças com necessidades educativas especiais em turmas de educação especial da educação regular. O que o item está dizendo? Que tem que colocar as crianças com necessidades educativas especiais em turmas de educação especial dentro de uma escola regular. E, como a gente já viu, é uma determinação, né, um dever do Estado, segundo a LDB, propiciar o atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos, público-alvo da educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino. Questão de número 7. O sociólogo contemporâneo alemão, este rapaz, estuda com profundidade sociológica comportamentos de preconceito e discriminação na contemporaneidade e visualiza a problemática com uma síndrome. Isso significa que as discriminações podem variar de acordo com a época e os agentes de mobilização que, numa sociedade, estão dispostos a se voltar contra determinados grupos, podendo ser sutil ou abertamente brutal. Sobre estes comportamentos, julgue os itens a seguir. Letra A. O preconceito enraiza-se mais facilmente naqueles que já estão favoravelmente predispostos a aceitá-lo. E aí, para você, essa letra A está certa ou está errada? A letra A está certinha, gente. Se você tem uma predisposição a aceitar aquelas ideias preconceituosas, essas ideias elas vão se enraizar mais facilmente dentro dessa pessoa, porque essa pessoa está predisposta. Essa pessoa tem uma predisposição favorável em aceitar aqueles pensamentos, aquelas ideias, aquelas ações preconceituosas. Letra B. A força do preconceito
depende geralmente do fato de que a crença na veracidade de uma opinião falsa corresponde aos meus desejos, mobiliza minhas paixões, serve aos meus interesses. E aí, a letra B, para você, tá certo ou tá errada? A letra B também tá certinha, gente. A força do preconceito vai depender, geralmente, é claro, né, do fato de que se acreditar naquelas verdades, né, de que a crença na veracidade de uma opinião falsa, porque o preconceito ele é falso, corresponde àquilo que eu acredito. Corresponde ao quê? Ao meu desejo, mobiliza a minha paixão, serve aos meus interesses. Então, a força do preconceito geralmente depende de se acreditar na verdade, na veracidade de uma opinião falsa. E essas crenças vão servir àquilo que eu acredito, que a pessoa acredita, né, gente? A letra D. Preconceitos individuais têm maior periculosidade que preconceitos coletivos, uma vez que a natureza humana é maléfica em sua essência. E aí, para você, esse item está certo ou está errado? Esse item, gente, está errado, né? Primeiro erro, está dizendo que o preconceito individual ele tem maior periculosidade do que o coletivo. Gente, qualquer forma de preconceito, seja o preconceito individual, seja o preconceito coletivo, qualquer forma é horrível. Agora, o preconceito coletivo ele tem uma maior periculosidade do que o preconceito individual. E aí tem outro erro aqui, dizendo que uma vez que a natureza humana é maléfica em sua essência, né? E vamos ver a letra D. Letra D. O nacionalismo não traz nenhuma periculosidade para a humanidade, devendo ser estimulado em todas as suas instâncias, em corporativismo, chauvinismo e bairrismo saudável. E aí, gente, o item D. O que é chauvinismo, gente? É o fanatismo desenfreado. Então, para você, a letra D está certa ou está errada? A letra D, gente, ela está errada. Ela está errada. Porque está dizendo que o nacionalismo não traz nenhum perigo para a humanidade. Sim, o nacionalismo, o nacionalismo, ele traz sim perigos para a humanidade. Olha o nazismo. Então, esse chauvinismo desenfreado, esse nacionalismo, ele traz sim, dependendo de como ele é estimulado, ele é sim periculoso. Ele é sim perigoso para a humanidade e na história recente nós vivemos isso, por exemplo, com o nazismo. Vamos para a próxima questão. 8. Uma questão da Sesgran Rio. A Lei número 10.639 de 2003 modificou a LDB, a Lei número 9394/96, estabelecendo a inclusão dos diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira. As redes municipais e estaduais do DF deverão incluir, conforme o dispositivo legal, essa exigência na construção do trabalho pedagógico, levando em consideração isso é uma questão fácil, tá? Autonomia social, B, diversidade social, C, gestão democrática, D, competência educativa e E, homogeneidade regional. E aí, gente, o que você me diz? O que você marca aqui? Aqui a gente vai marcar a letra B, tá? A gente vai marcar, deixa eu apagar. A gente vai marcar a letra
B. A letra B é a certa. Então, as redes municipais deverão incluir no seu trabalho pedagógico, nos seus currículos, a questão da diversidade local. 9. Uma questão da Sesgran Rio. Um dado estatístico como nível de escolaridade médio atingido pelo alunado brasileiro não expõe as diferenças entre o nível de escolaridade de meninos e de meninas. Entretanto, incluindo-se essas variáveis, o mesmo dado estatístico revelará diferenças que podem ser analisadas como discriminações. Está lá nos PCNs. A inclusão da categoria de gênero no currículo escolar tem como um dos objetivos. Letra A. Estimular a reflexão das subjetividades pessoais na perspectiva da ideologia de gênero. Esse é um dos objetivos, gente, de se discutir gênero no currículo da escola, estimular a reflexão das subjetividades na perspectiva da ideologia de gênero. Não, gente, isso tem nada a ver. B. Dar prioridade ao papel das mulheres na sociedade a fim de inverter a hierarquia e a dominação masculinas. Esse é um dos objetivos de se discutir gênero nas escolas, dar prioridade às mulheres, inverter as hierarquias, inverter a hierarquia, inverter a dominação? Também não, a gente não marca. C. Refletir sobre as desigualdades sociais baseadas nas diferenças de gênero, promovendo maior igualdade entre homens e mulheres. E aí, gente, esse é um dos objetivos, é essa letra que nós vamos marcar como certa. Então, quando os PCNs lá atrás, no final dos anos 90, e todos os documentos mais recentes, incluem a categoria de gênero no currículo escolar, o objetivo é o que está aqui na letra C. Um dos objetivos é refletir sobre as desigualdades sociais baseadas nas diferenças de gênero. Para quê, gente? Para se promover uma maior igualdade entre homens e mulheres. A gente não quer inverter nada como está aqui. A gente quer equidade social, a gente quer justiça social. Vamos ver por que não é a letra D. Enfraquecer a identidade masculina, questionando a violência doméstica e as desigualdades salariais entre homens e mulheres. Também o objetivo não é esse, como a gente já viu na letra C. E a letra E, minimizar a transformação social, questionando os padrões dominantes de conduta entre homens e mulheres, minimizar a transformação social, muito pelo contrário. A gente quer reafirmar a transformação social. Vamos para a próxima questão. 10. O Brasil é reconhecido mundialmente como um dos países que possui um aparato de leis, de marcos legais dos mais completos, com importantes políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos individuais e coletivos, para a efetiva inclusão social das pessoas com deficiência. Contudo, se perfilha a ideia de que ainda não se tenha completado a transição de medidas assistencialistas para as medidas de caráter emancipatório. Sendo assim, é correto afirmar que as ações afirmativas são políticas sociais de apoio e promoção de grupos socialmente fragilizados, visando
a promover sua integração social e, consequentemente, a igualdade material, exceto. A gente vai marcar aquilo que não está de acordo com o texto. Muito cuidado, tá, gente, nesses excetos da vida aí na hora da prova. Vamos lá. Exceto A. Tais políticas objetivam conferir tratamento prioritário aos grupos discriminados, colocando-os em condição de competição semelhante aos que historicamente se beneficiaram da exclusão. E aí, gente, as políticas, as ações afirmativas, que são políticas sociais de apoio e promoção aos grupos socialmente fragilizados, tem esse objetivo que está na letra A? Tem. Tem como objetivo conferir um tratamento prioritário a esses grupos discriminados para que eles possam estar em condição semelhante de competir com aqueles outros grupos que historicamente se beneficiaram da exclusão. Então, a gente não marca a letra A. Vamos ver a B. As ações afirmativas significam repensar as políticas públicas para as minorias, valorizando as ações de efeito compensatório que garantam o acesso e a permanência destas pessoas que, historicamente, foram excluídas de vários espaços sociais. E aí, gente, a gente marca a letra B? Não vamos marcar a letra B, tá? Lembrando, vamos marcar o exceto, tá? Então, as ações afirmativas significam que a gente repense as políticas públicas voltadas para as minorias, sim. As ações afirmativas é para isso mesmo, para se repensar todas as políticas públicas que são voltadas para as minorias, garantindo o quê? O acesso e a permanência destas minorias nos diversos espaços sociais que historicamente lhes foram negados. Vamos ver a letra C. As ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, idealizadas com vistas à luta da discriminação racial por gênero, por deficiência física e por origem nacional, sem o objetivo de retificar ou apagar os efeitos presentes da discriminação praticadas no passado. E aí, gente, a letra C? Bom, a letra C é a letra que nós vamos marcar. Gente, aqui, ó, é para marcar o exceto. As ações afirmativas, está dizendo que elas não têm sem o objetivo de retificar ou apagar os efeitos presentes. Ora, gente, os efeitos presentes, eles têm que ser retificados. Senão não adianta ter ação afirmativa para se continuar do jeito que está. Então, todos os efeitos que as minorias sofreram, efeitos de preconceito, discriminação social, de exclusão, esses efeitos têm que ser retificados, têm que ser consertados. Vamos ver por que não é a letra D. No Brasil, as ações afirmativas vêm sendo gradualmente implantadas na política social por meio de legislações e de práticas governamentais. Bom, isso aqui também não é o exceto, né? Sim, aqui no Brasil, devagarinho, né, gente? As ações afirmativas estão sendo implantadas na política nacional. E a letra E. A ação afirmativa é, sem dúvida, um instrumento
político do Estado, que tem por fim estabelecer a igualdade jurídica entre situações reconhecidamente diversas. Esse item também está certo. A ação afirmativa é um instrumento político do Estado? É um instrumento político do Estado. E as ações afirmativas têm por finalidade estabelecer a igualdade jurídica entre diversas situações? Tem sim esse objetivo. Então, o exceto que era para marcar é a letra C. Vamos para a próxima questão. No geral, a desigualdade social ocorre nos países chamados subdesenvolvidos ou não desenvolvidos, mediante falta de uma educação de qualidade, de melhores oportunidades no mercado de trabalho e também da dificuldade de acesso aos bens culturais, históricos, pela maior parte da população. Em outras palavras, a maioria fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera as desigualdades. Tendo o texto como motivação inicial, julgue o item 11. A causa fundamental das desigualdades sociais no Brasil é a divisão igualitária de renda nos países do chamado terceiro mundo. E aí, gente, questão número 11, o que você marca? Para você, tá certa, tá errada, tá errada, tá certa? Questão 11 está errada, gente. Nós não temos uma divisão igualitária de renda. Nós temos uma divisão desigual de renda, infelizmente. Bom, terminamos aqui a nossa correção. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no meu canal. Se você gostou, e eu sei que você gostou, e aqui tem muito conteúdo lá no vídeo, na playlist, porque as minhas aulas são melhores do que Netflix para você. Então, divulgue o nosso canal, inscreva-se, curta, compartilha e estamos juntinhos aqui. Sabe por quê, gente? Tudo vai dar certo, meu povo. Sabe por quê? Todo mundo passa em concurso público. Um beijo.